Agora, magistrados, servidores, terceirizados e aposentados contam com a especialidade de psiquiatria aqui no Centro Médico. É só agendar. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, a prevalência global da ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Uma das principais explicações para esse aumento é o estresse sem precedentes causado pelo isolamento social e as incertezas sobre o futuro decorrente da pandemia. O que a gente viu a nível de saúde mental foram as repercussões de todo um estado, né, decorrente da eclosão de uma pandemia. Isolamento social, dificuldades de lidar com algo novo que estava se apresentando, muitas mortes, então muitos lutos, né, mais difíceis de serem elaborados. As pessoas não podiam, perdiam seus entes queridos e não podiam velar, não podiam se despedir. Então, isso ficou evidente no aumento do número de diagnóstico de transtornos depressivos, de transtornos ansiosos, e o que já era esperado, né? A OMS já alertava para a eclosão de uma quarta onda de Covid, que seria a repercussão de todo esse estado que nós vivemos e ainda estamos vivendo sobre a saúde mental das pessoas. E isso hoje é fato, né? Aumentou bastante a procura, né? Aumentou bastante o sofrimento psíquico das pessoas. A psiquiatra do Centro Médico, Ana Rita Menezes, relata alguns dos transtornos causados pela pandemia da Covid-19. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode ter as fobias, tem pessoas que hoje ainda continuam mantendo todo o ritual como em março, né, de 2020, né, não conseguem sair, não conseguem tocar em maçaneta de porta, né, então entra no conjunto dos transtornos ansiosos. A médica alerta sobre a diferença dos transtornos e a importância da escuta especializada. A crise do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, que tem algumas diferenças em relação, por exemplo, ao transtorno de ansiedade generalizada, ao transtorno obsessivo compulsivo. Ela entra no conjunto dos transtornos ansiosos. Então aí a gente teria que fazer uma escuta, né, até para direcionar aonde essa pessoa estaria. É realmente uma crise de pânico, um transtorno do pânico, uma doença do pânico, né? Essa pessoa pode estar desenvolvendo comportamentos ou alguns rituais dos quais ela não consegue mais sair, ela ficou presa aí nesse ritual com esses pensamentos. É mais um transtorno de ansiedade generalizada, né? É uma agorafobia, aquela pessoa que não consegue mais sair de casa, né? Enfim, então a gente teria que fazer uma escuta. Fique atento às dicas para cuidar da sua saúde mental. A principal dica seria, acho que a gente poderia começar com a questão da psicoeducação, que eu acho que é o mais importante. Aí a gente já desmistifica um grande preconceito que acompanha, né, do fato de precisar de uma ajuda, né, de um psiquiatra, né? A gente já quebra um pouquinho aquela lógica de só quem vai para o psiquiatra é louco, né? Mas todos nós precisamos entender que a saúde ela é um conjunto, né? E esse conjunto trata o indivíduo como um todo. O conceito de saúde do Ministério da Saúde, da OMS, ele traz a saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, ele é um conceito muito mais amplo do que somente a ausência ou presença de sintomas. Às vezes é difícil reconhecer se a pessoa está passando por uma tristeza momentânea
ou está vivenciando uma depressão e que precisa de ajuda. Por isso, fique atenta aos sinais de alerta. A gente está atento, né, ao ambiente que a gente está, o que está acontecendo com a gente, e não ter vergonha de pedir ajuda, né, de se sentir fraco, né, porque está precisando de ajuda. As emoções falam, as emoções dizem, né, só precisa a gente escutar um pouquinho, né, e se liberar dos preconceitos. Eu acho que esse seria um caminho, né, para que a gente possa passar. Eu acho que já vem, a pandemia talvez tenha ajudado nesse sentido, né? As pessoas começaram realmente, a procura aumentou muito, porque as pessoas passaram a perceber que não estavam dando conta sozinhas, né, que precisavam de ajuda. A psiquiatra Ana Rita dá dicas de boas práticas para cuidarmos da nossa saúde. A OMS fala num bem-estar físico, mental e social. Então, se a gente traz o social, a gente está falando também, né, na questão de boas práticas físicas, seja ela atividade física, seja ela alguma atividade prazerosa, meditação, acupuntura, enfim, a importância da terapia, né? Mas o que é importante ressaltar, e que às vezes existe uma confusão e talvez uma virada de chave, né? As duas, tudo isso, e aí eu volto a esse conceito da OMS, que ele é extremamente importante, porque ele é abrangente e situa o indivíduo como um sujeito inserido num contexto. Tira essa lógica de que saúde ou ausência de saúde ligada à ausência ou presença do sintoma. E ele amplia. Então, se ele amplia, o fato de fazer atividade física, ter uma boa alimentação, ter um núcleo familiar harmônico ou de contenção, enfim, não ajuda bastante. Mas mesmo tendo tudo isso, é importante a gente também se dar conta de quando a gente precisa pedir ajuda. Então, as coisas elas não se excluem, elas se complementam.